Muito bom dia. Mais um episódio do Quinta com o DG. Hoje vamos falar sobre condomínio de lotes com o professor Durval Salge. Salve, salve, pessoal. Um ótimo dia a todos. Manhã de quinta-feira aqui. Toda quinta-feira, 8h08 da manhã, temos o nosso Quinta com o DG, a nossa programação semanal, para falarmos sobre assuntos interessantes notariais e registrais. Na maioria dos episódios eu trago um convidado aqui para estar conosco. Tem algumas quintas nas quais eu estou sozinho. Mas hoje a gente vai falar novamente com o professor Durval Salge sobre o tema condomínio de lotes. A gente falou com ele há pouco menos de um mês sobre o tema condomínios. E agora a gente retoma para falar sobre o tema condomínio de lotes. Antes de trazer o professor Durval aqui para a nossa live, eu quero lembrar que a nossa programação semanal acontece toda quinta, 8h08 da manhã, que você pode compartilhar a nossa live clicando no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários, e também que nós teremos espaço para dúvidas, tá? Quem tiver dúvidas, estaremos a postos aqui. Já permiti a entrada do professor Durval, que muito nos honra aqui. Professor Durval, bom dia. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco no Quinta com o DG. Uma honra recebê-lo na nossa programação semanal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e depois aqueles que nos vão assistir posteriormente, já que essa nossa exposição hoje ficará no seu blog, né? Mais uma vez, a minha honra, a minha gratidão e a minha felicidade de estar aqui com você em mais uma manhã. A felicidade, pode ter certeza, professor, é toda minha e também das pessoas que nos acompanham aqui semanalmente, seja ao vivo, seja posteriormente nas gravações. Deixar um bom dia aqui para o querido João Massoneto, nosso amigo que está aqui e que sempre prestigia as lives. A doutora Michele Almeida também deixou um bom dia aqui. É uma honra, viu, professor? Eu falei, já conversamos anteriormente, que aquela primeira live na qual falamos um pouquinho aí sobre condomínio, de uma maneira um pouco mais geral. O senhor trouxe algumas distinções bem legais da multipropriedade com o timesharing. Foi um dos pontos fortes, e o professor, daquela nossa última live, muita gente depois falou, nossa, eu sempre achei que era tudo a mesma coisa, e ele trouxe aquela diferenciação com uma clareza tão grande. Então, o pessoal realmente ficou bem feliz e satisfeito. E eu ainda fiquei mais feliz. Bom dia para a Marli aqui, que tá. Marli Gonzalez sempre prestigia ao vivo os nossos encontros. Muito obrigado, Marli. E eu fiquei mais feliz ainda com a possibilidade que o senhor abriu da gente retornar para falar em mais um ou dois encontros sobre temas correlatos aí ao condomínio. E hoje, né, particularmente nessa manhã aqui, nesse Quinta com o DG, do dia 26 de maio, para falarmos sobre um tema tão importante e um tema que eu acredito que ainda desperte muitas dúvidas nas pessoas, que é o tema condomínio de lotes, né? Porque um bom dia aqui também para a advogada Paula Jurich, que chega aqui. Muito legal ter o pessoal aqui conosco. Eu acho que esse tema é um tema que desperta muito interesse, porque o Fábio Calçada aqui, grande professor, antes de ir para o cartório, estou assistindo a live. É isso aí, a gente programa esse horário, porque o pessoal que trabalha, que entra no cartório ali perto das 9, consegue assiste com a turma do cartório, às vezes. Eu costumo dizer, eu sempre falo que o ideal mesmo das lives é a pessoa assistir ao vivo, porque a pessoa, deixar um abraço para o Fábio aqui, um bom dia para a Ana Cláudia. O ideal é assistir ao vivo, porque quem deixa para assistir depois, esse depois às vezes é nunca, né, professor Durval? Eu brinco, eu sempre trago essa brincadeira aqui, que o meu filho mais velho, o Francisco, que é novinho ainda, ele vai fazer 5 anos, quando ele não quer fazer alguma coisa, a gente pede para ele fazer, Francisco, faça tal coisa. Ele fala, amanhã eu faço, papai. Aí amanhã você pergunta para ele normalmente posterga para amanhã. E aí, o amanhã do Francisco é um eterno amanhã. Eu falo que o deixar para ver a live depois, esse depois pode ser o amanhã do Francisco. Então, quem puder estar aqui ao vivo é um bom negócio. Mas voltando aqui à questão do condomínio de lotes, eu noto que hoje essas formas que nós temos de organizar, vamos assim dizer, chamar a propriedade,
o condomínio de lotes, o condomínio edilício, o loteamento fechado, que é uma figura que talvez traga alguma semelhança em termos práticos, né, com o condomínio de lotes, são coisas que as pessoas têm muita dúvida. Eu acho que não só o operador do direito tem dúvida, não sei se eu queria até já depois ter um pouco da visão prática que eu sei que o senhor tem, mas às vezes o próprio consumidor final também tem dúvidas, porque muitas vezes você vai comprar um lote, alguma coisa, o empreendedor, de maneira geral, ele fala assim, eu estou vendendo um condomínio, tudo é condomínio. Mas aí, às vezes, você tem uma figura de um condomínio, às vezes você tem uma figura que não é um condomínio, exemplificativamente aqui um loteamento fechado. Eu acho que é importante, né, a gente transmitir essas informações para as pessoas poderem entender perfeitamente. E só antes de devolver a palavra para o professor Durval para começar a exposição, falar aqui que a Ana Cláudia disse que é bom te ver, professor Durval. Acredito que seja uma aluna do professor. Aliás, os alunos do professor Durval sempre aqui trazem mensagens muito queridas para ele. Isso é muito legal, né? Para quem dá aula, receber o carinho do aluno. Deixar um bom dia aqui para Maria, ponto Direito Notarial e Registral, e pedir para o pessoal compartilhar a live clicando no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar aqui nos comentários. O professor Durval e eu estamos em uma dupla aqui hoje, então isso permite que quando o professor Durval esteja falando, eu leia, e também quando eu estiver falando, que ele leia. Então, mandem as suas dúvidas para que a nossa manhã possa ser bem produtiva. Professor, vamos lá, vamos falar sobre condomínio de lotes, aí, que é um tema tão interessante, tão bacana aí, e que o senhor vai certamente tratar com bastante maestria nessa manhã de quinta-feira. Em primeiro lugar, Arthur, mais uma vez, meus parabéns, porque eu costumo, né, palestrar pela manhã, mas nunca com tanta gente, né? E veja que ingressa cada vez mais colegas, né? Agora o Cartório Beltrão, né? A Marley, enfim, todos os outros, né, que estão aqui, Marlisson, Perdigão, a Josiana, muito obrigado a vocês todos, viu? Muito obrigado de coração. Bom, hoje, na realidade, o tema, ele é um dos temas que, vamos dizer assim, muita gente, eu vou usar essa expressão, Arthur, mas é uma expressão cascuda, mas é uma expressão, despreza o tema condomínio de lote. Essa é uma realidade. Né? O operador, normalmente, ele despreza. Não o concurseiro, esse está atento, ele é potente, ele cai na prova, ele é importante hoje, não é, para aquele que vai fazer um concurso, né, de cartórios, mas assim, de uma maneira geral, a pessoa fala condomínio de lotes, e há um desprezo, né? Isso não é um desprezo muito negativo, é só uma expressão mais cascuda. Mas, na realidade, o que acontece? Antes de nós começarmos o tema, é necessário nós relembrarmos as duas palavras que compõem a nossa live de hoje: condomínio e lote. Então, em primeiro lugar, a gente começa por aí. O condomínio, porque você tem condomínio de lote, condomínio de propriedade, condomínio urbano simples, enfim, e o condomínio de lote. Então, o que é o condomínio? O condomínio é uma justaposição de uma propriedade privativa com uma propriedade comum. Então, quando você tem essa realidade física, né, uma propriedade privativa justaposta a uma propriedade comum, nós temos um condomínio. Então, resta ao advogado, ao profissional, a pessoa que faz o concurso, saber que tipificação de condomínio que ele está tratando. Porque nós temos o edilício, nós temos o condomínio geral, que é aquilo que nós já falamos em outras oportunidades. Então, quando eu falo em condomínio de lotes, né, já traz aqui no 1358A essa posição, Arthur. Eu acho que a gente tem que começar com a técnica, né? E ele diz, pode haver, então não há uma obrigatoriedade. Essa é a parte mais importante. Se eu sou um empreendedor de loteamentos, hoje, Arthur, eu não estou obrigado a fazer condomínio, a instituir o meu loteamento com uma tipificação jurídica de condomínio. A lei já diz, pode haver, né, em terrenos
partes designadas de lotes, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Então, no próprio 1358A, eu já trago a regra básica do condomínio, que é a justaposição da propriedade privativa com a propriedade comum. E aqui nós iniciamos, né, e é importante frisar isso daqui, porque daqui a pouco a gente vai resgatar quando a gente for tratar do loteamento fechado. Não podemos nos esquecer, então, essas duas palavras. Lote, não é, que na realidade é o terreno, construído ou não construído, e a justaposição. Não podemos esquecer a justaposição, nós vamos usar ela muito. Então, aqueles que estão nos ouvindo, guarde ela no seu coração. O loteamento, Arthur, é uma das formas mais antigas, não é, vamos dizer assim, de utilização do direito imobiliário. O loteamento é muito querido pelo direito. É um instituto antigo, é um instituto importante. Por quê? Porque não se fala hoje em progresso urbano sem falar de parcelamento do solo. O parcelamento do solo foi importante em São Paulo. Você pega historicamente São Paulo capital, Companhia City, não é? Tantos outros loteadores que fizeram de São Paulo o que São Paulo é. Eu dei um exemplo, mas são outras grandes empresas loteadoras. E em cada uma das cidades que nós estamos, os loteadores, os empreendedores de loteamento foram pessoas importantes. Só que o que acontece? Então, primeira coisa é dizer que o loteamento, quando se fala em condomínio de lotes, está falando de uma das coisas mais importantes do direito, que é lote. E muita gente despreza, né? Quando é um dos temas, para mim, é um dos 3 temas mais importantes do direito imobiliário, é lote. Olha porque só, o lote olha que importante isso que o professor falou agora, gente. O professor é especialista aí no direito imobiliário. Eu concordo com o senhor. Às vezes a gente passa, né, um assunto, é lote, mas... É lote, não é? Olha o, senhor, o exemplo da urbanização de muitas cidades vem de onde? Do lote. Né? Do lote, do empreendedor de loteamento. Né? Então, agora, é lógico, né, Arthur, que nesse período nós tivemos... Isso também é importante nós frisarmos. Loteamentos regulares e loteamentos irregulares. Nós tivemos as duas coisas. Né? A gente ouve muito a expressão grilagem. Né? Isso daqui foi grilado, enfim. Né? Que é aquela questão de colocar o grilo na gaveta para tornar o documento mais antigo. Aquela história, né? Toda que nós já sabemos. Não é que tem, quando você fala que é notário ou registrador, você ouve muito essa história, né, do documento, enfim, da falsificação. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o loteamento ele tem todo esse histórico fantástico de importância urbana, não é? Porque São Paulo, Ribeirão Preto, Itaquá, Vitória, enfim, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todos nós partimos de loteamentos. Né? Para, vamos dizer assim, a urbanização da cidade. Mas vamos em frente. Quando nós temos esses problemas relacionados ao loteamento, e a aula, a exposição de hoje vai se versar sobre isso, a gente percebe o seguinte, como eu tenho vários, viu, Arthur? Vários loteamentos irregulares, não são poucos não, são vários. Muito. O legislador, ele chegou num momento histórico que ele disse o seguinte, ou vai ou racha. Então, ou nós vamos continuar fingindo que os loteamentos irregulares que estão aqui na minha cidade vão continuar desprezados pelo direito, ou nós vamos dar uma efetiva possibilidade de regularização desses lotes. Então, isso se dá pela Lei 3.465, que é a Lei da Regularização Fundiária Urbana, em que eu consigo, né, numa tacada só, regularizar o lote e regularizar o titular do lote. Na realidade, é uma das grandes sacadas legais, e aí a gente entra já no nosso tema, é pegar o loteamento informal, o loteamento clandestino, o loteamento irregular e passar um pano. Desculpa a expressão, Arthur, mas é uma realidade. É bem didático mesmo. Vamos passar um pano. E o prefeito vai regularizar todos esses loteamentos informais. Não são loteamentos fechados. Né? Estou apenas dizendo como a lei está, né, chegando a ponto de regularizar esses loteamentos e traz consigo a reboque o condomínio de lotes. E aí nós vamos regularizar esses lotes regulares
e vamos regularizar o titular deles. Muito bem. E aí, agora, nós ingressamos no condomínio de lotes. Veja só, no decorrer da história, nós podemos dizer o seguinte: chegou num determinado momento em que a pessoa que tinha um capital maior, ele já não queria adquirir um lote na chamada cidade aberta. Ele queria adquirir um lote com murada. Um lote que oferecesse a ele duas coisas. Vamos anotar isso daí na nossa cabeça: privacidade e segurança. Privacidade e segurança. Então, o que acontece? Quando eu compro um lote, por favor, vou dar um exemplo da minha terra, Bragança Paulista. Eu compro tem um loteamento aberto, não é um loteamento, um parcelamento solo, eu vou lá e compro um lote. A única possibilidade de morada que eu tenho, Arthur, é a questão do meu terreno. Então, eu vou murar o meu terreno, não é? O meu lote. No chamado, entre aspas, condomínio fechado, né, eu possibilito que a murada do loteamento. Então, o loteamento passa a ser fechado. Eu tenho por mim, por dois motivos: privacidade e segurança. Então, esse lote, né, nesse loteamento fechado, ele passa a ser muito mais atrativo àquela pessoa que procura um imóvel para construir uma casa. Porque quando ele procura esse imóvel para construir uma casa fora desses chamados loteamentos fechados, ele tem uma casa em tese com esses dois problemas. A privacidade, que ele só vai ter o muro que separa a vizinhança, né, que nós usamos lá no direito de vizinhança, e, na realidade, ele conta com a segurança do poder público municipal. No loteamento fechado, e aí o loteamento fechado, ele traz consigo uma inovação, que são as leis municipais. Porque quando você pega a lei de parcelamento urbano, de loteamento, você percebe que ela basicamente, né, ela traz algumas informações, mas não tão específicas como as leis municipais trazem na possibilidade de fechar esse loteamento. Então, nós temos aí o ingresso das leis municipais, Itaquá, Ribeirão Preto, Ubatuba, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Florianópolis, que permitem o quê? Permitem você murar um parcelamento de solo urbano. Isso, veja só, ele vai trazer, Arthur, uma vantagem e uma desvantagem. A lei municipal, ela avança no sentido de permitir o fechamento do loteamento. Então, aí eu tenho uma guarita, eu tenho o meu muro externo e interno. Então, eu passo a ter uma sensação de segurança que um condomínio edilício me traz. É uma sensação de segurança. Não quer dizer que ele será invadido, quer dizer que é uma sensação de segurança. E o que acontece? Mas a lei municipal, Arthur, ela não consegue resolver o problema do Código Civil. Qual é o problema do Código Civil? Bens públicos. Quando a gente trabalha bens públicos, nós temos que lembrar, os bens públicos são de uso comum do povo, né? Uso especial, dominiais e dominicais. Eu tenho até um livro que eu escrevi que eu falo sobre isso, sobre essa questão dos bens públicos, né? Então, o que acontece no caso específico? Eu tenho fechamento do loteamento, mas a praça é da prefeitura, a rua é da prefeitura. São bens públicos de uso comum do povo, Arthur. Então, embora eu vá fechar o meu loteamento, não é? E aí é uma questão interessante, as ruas continuam públicas, bens públicos de uso comum do povo, e as praças continuam bens de uso comum do povo. Então, quando eu for à casa do Arthur, que mora num chamado loteamento fechado, né, num condomínio fechado, que você bem disse aqui no começo, lastreado na lei municipal, eu posso chegar lá na guarita e o cara fala: o senhor não vai entrar. Então, eu vou entrar agora. Por quê? Porque, na realidade, o que está aí dentro é o que está aqui fora, separado por um muro. A rua é pública, a pracinha é pública. Inclusive, eu quero... Por que o senhor não vai na praça aí fora? Não, eu quero ir na praça aí dentro. E vou. Eu vou nessa praça aí dentro. Porque é um bem público de uso comum do povo.
Tá, ele pode pedir uma identidade, ele pode me filmar. É um detalhe que a lei municipal costuma dispor. Não vou entrar nesse aspecto agora. O professor, E aí, o que só desculpe interromper o senhor, eu estava Não, por aguardando um favor. momento oportuno, mas a gente recebeu uma pergunta aqui no... As pessoas conseguem mandar perguntas pelos comentários, ou também tem um botãozinho de interrogação aqui, e nós recebemos uma pergunta da Alexiane, advogada, perguntando o seguinte, né? Eu posso afirmar que não existe loteamento fechado, já que as vias do loteamento são públicas? Acho que é pertinente o senhor tangenciar agora. Tá? Acho que até já respondeu em parte aí. Não, lógico. Isso é um elemento que eu queria acrescentar hoje, quando a gente fala também em locais fechados, né? Seja o loteamento, seja o condomínio, enfim, seja qual for o empreendimento. O senhor falou que as pessoas buscam muita privacidade, a segurança, né? E são pontos super relevantes. E eu digo que o ser humano que tem aí as suas necessidades para com os seus semelhantes, em muitas casas e cidades, é até uma questão de status, né? Você falar, não, eu moro ali no loteamento X fechado, no condomínio X. Então tem esse ponto também que eu acho que é bem interessante, né? Que eu acho que a segurança e a privacidade são dois elementos bem legais, assim, são os mais importantes, mas para muita gente, falar que mora ali no loteamento X ou Y, ou no condomínio X ou Y, é uma questão de status, né? E olha só, professor, um ponto importante aqui, acho que já para o senhor responder junto com a pergunta da Alexiane, a Ana Cláudia, que é aluna do senhor também, já falou aqui que não perde uma oportunidade de ouvir o senhor falando, porque é sempre muito aprendizado. Ela fala assim, professor, o que diz sobre os condomínios de lotes à beira de praias com acesso controlado? Isso também tem muito, né? E o Fábio aqui, olha, mais um caso. O Fábio traz o seguinte, no meu município, se o Fábio quiser dizer qual que é o município dele aqui pra gente, os lotes fechados são administrados por uma associação de moradores, com entrada proibida e imposição para se associar. E só deixar um abraço aqui antes de devolver a palavra para o professor Durval, para o Hércules Benício, meu colega, amigo de profissão, tabelião lá no Distrito Federal, que é uma grande referência. Fico muito feliz em ter o Hércules aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Olha quanta coisa surge, hein, professor, quando a gente fala nesse assunto. Loteamento fechado na beira de praia. Será que existe mesmo loteamento fechado quando a rua é pública? Aqui no meu município ninguém entra no loteamento fechado. E tem proibição, você tem que se associar a uma associação de moradores e é proibido entrar outra pessoa. Olha a prática vindo aqui para o nosso encontro com tanta riqueza. Arthur, eu vou responder cada uma delas e eu digo para você que eu atuo nessa área, né, como advogado. Então, a gente sabe as nuances e tudo e vamos responder com toda a segurança cada uma delas. Daqui a pouquinho, inclusive, vou falar de associação. Né? Mas o que nesse momento eu gostaria de responder uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre tem em mente, que é a questão da praia. Né? Quando você olha, inclusive, Arthur, não sei se eu posso falar isso daí agora, eu posso falar 15 segundos? Pode. Eu tenho um livro sobre esse assunto, o meu livro... Deve. Isso eu não gostaria de falar isso daí, mas já que eu vou falar. Meu livro está na biblioteca de Berlim, na Alemanha. A Alemanha adquiriu o livro, e é uma tese de doutorado na Alemanha em cima da minha posição. Né? Que legal. Qual o nome do livro, professor? Instituição do Bem Ambiental no Brasil. Então, o que eu... Quem quiser ele está esgotado, mas dá para comprar em sebo. Mas, assim, a ideia, ele é muito pertinente. E, assim, Arthur, qual é o problema que nós temos? Assim, a praia, na realidade, e o mar territorial são bens de uso comum do povo. Na realidade, muita gente fala o seguinte, negativo, porque quando você vai à Constituição Federal, você vai verificar que diz lá, são bens da União. Né? O mar territorial, o subsolo,
não é? Enfim, tanto é verdade que quando a Petrobras faz a extração, não é? Ela paga um royalties para o município, né? Mas em linhas gerais esse é um bem da União, que é o mar territorial, portanto o subsolo do mar territorial também é pertencente à União. A ideia do livro, agora eu vou sair fora desse impasse, porque ele é um impasse muito pesado, não é? É transformar o mar, não é, em bem ambiental. Então ele não seria um bem da União, ele seria um bem ambiental, um bem difuso. Mas vamos pular essa parte, não é? A praia, essa é pública. Não é? Eu não tenho como fechar uma praia. Tanto é verdade que se você observar, não há nenhum loteamento no Brasil cujo muro é extensivo à areia da praia. Não existe. Se você pegar, por exemplo, um dos loteamentos lindos, né, em Caraguatatuba, chama Costa Verde Tabatinga. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ali não é? É bonito, hein, professor? Na beira da estrada. Isso, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Então, o que acontece? Quando você vai a Tabatinga, a praia de Tabatinga, não tem um muro. Só tem o muro termina quando a areia começa e ele não avança na praia. Arthur, isso é uma questão física, mas é uma questão legal também. Então, aquelas pessoas que estão na praia de Tabatinga andam e adentram ao condomínio passeando na praia. Né? O que pode ter lá é um segurança, alguma coisa assim, para poder fazer uma questão ostensiva. Mas você não verifica muros que avançam mar adentro. Né? Nem podem, porque a praia é pública. Então, o que você tem, muitas vezes, é fazer murar, né? Como alguns loteamentos lindos também, Ubatuba, né? Principalmente numa praia maravilhosa chamada Domingas Dias. Então, você tem o fechamento, e nessa Domingas Dias eu tenho duas associações, Arthur. Eu entro em uma primeira para depois entrar numa segunda, então eu tenho duas portarias. Mas nenhuma delas pode me brecar porque eu digo, eu vou à praia. Né? E a praia é pública. E o acesso à praia é via ou andando ou de carro. Então, essa questão de mar, a gente já deixa superado. Por quê? Porque a praia não é da União, né? E a União não tem o interesse, né? Embora seja um bem, deixa claro, juridicamente falando, bem da União. A União trata esse bem como de uso comum do povo, dentro daquelas regras que nós temos de bem público. Ele não é especial e ele não é dominial nem dominical. Muito bem. Depois, se eu não respondi... Só uma questão prática também, que eu não sei, eu queria ouvir a experiência. O senhor tem muita experiência com isso. A gente traz aqui essa possibilidade de entrada, mas não sei se o senhor concorda ou não. Até agora há pouco o Fábio falou aquele caso que proibiam a entrada e obrigavam a associação, é lá de Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Mas uma coisa que é interessante também... É interessante também a gente pontuar é o seguinte. É claro, aqui a gente trabalha e aborda aspectos jurídicos da figura no sentido de que, tá bom, eu tenho um loteamento fechado, as ruas são públicas, é permitida a entrada. Mas também eu acho que é legal a gente trazer um pouco do reflexo prático disso, em que sentido? Eu acho que, exceção às praias, porque nas praias você tem um interesse maior de visitação, né? Então, eu tenho uma praia bonita ali, todo mundo sabe que ela existe, e aí você tem um alto grau de interesse na visita àquele local. Eu acredito que em outros municípios, quando você coloca ali, quando você mura o loteamento fechado, quando você coloca o acesso à entrada, o controle de entrada, eu acho que é pouco comum também você ter pessoas que falem, não, eu sei que lá é um loteamento fechado e eu faço questão de entrar lá porque ali é público e eu quero ver. Eu acho que, claro, essa possibilidade existe, mas creio eu que em termos práticos, isso que eu queria ouvir um pouquinho do senhor também. Eu acho que acho que a praia é uma exceção a isso que eu estou falando, porque a praia desperta muito interesse de visita. Mas, em outros municípios, até se a galera que está assistindo aqui, a gente tiver também alguma notícia prática e quiser compartilhar nos comentários, fiquem à vontade.
Mas será que desperta mesmo muito interesse para que estranhos ao loteamento fechado ingressem ali por se tratar de um local público? O senhor já teve notícias disso? Como que é a prática dessa questão? Se é que existe uma grande prática a ponto de ser compartilhada. Não, lógico. Arthur, eu vou fazer o seguinte, se você me permitir. Tudo isso daí, no meu dia a dia, eu enfrento como advogado. Não é? Eu enfrento com ações populares, eu enfrento com ações civis públicas do Ministério Público, não é? E eu enfrento com a própria municipalidade. Tá? Eu só vou me permitir respondê-las ao final para não perder o foco, que é o condomínio de lotes. Maravilha, tá? maravilha. Senão a gente desvia do lote, passa para quando eu deixo o condomínio de lotes. Então, assim, eu prometo que ao final eu vou tratar tudo isso daí, podem ficar tranquilos. E eu digo para vocês não saírem da live, porque o que eu vou falar é muito importante. Não é? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Não é? Então, assim, o condomínio... Então, um bom dia aqui para o Anderson, só que chegou, nosso amigo, colega. E também a Tati trouxe aqui, tem um aqui em Atibaia que dá acesso à trilha da Pedra Grande e está fechado, mas todos têm acesso para ir à trilha. Legal, caso prático da Tati Moschini. Bacana. E aí, o que acontece? Arthur, tudo evolui, né? É o princípio, né, da evolução do universo. Né? Os gregos já filosoficamente diziam, né, que tinha o princípio da constante evolução do universo. E o lote vai nesse sentido. Né? A Lei 13.465, ela veio para atender os advogados num grande problema que nós temos hoje, que é o condomínio fechado por associação. Arthur, do meu coração, condomínio fechado por associação, com todo o respeito do mundo, muita gente me critica por essa frase, não tem futuro. Tá? Por quê? Por uma razão muito simples. A cobrança é em processo de conhecimento, Arthur. Então, eu ingresso com uma cobrança com o cara que não paga a taxa associativa da associação. Taxa associativa, é uma associação. Lembrando, Arthur, para a gente poder prosseguir para o condomínio de lotes, que a associação é uma pessoa jurídica, lembra lá, Código Civil Brasileiro, pessoal. Associação é uma pessoa jurídica. Nós vamos chegar em condomínio de lotes para tratar que bicho que é esse. A associação eu já sei que é uma pessoa jurídica, está no Código Civil, né? Tem presidente, está tudo aqui. Né? Mas o que acontece? O cara que não paga a taxa associativa, eu entro com uma ação judicial para cobrar a taxa associativa. Arthur, eu tenho que falar uma coisa, infelizmente a live hoje traz um assunto muito forte, que é o condomínio de lotes, eu tenho que falar isso para patar agora para o tema. O STF, recentemente, decidiu um repetitivo de cobrança em loteamento, né, por associação. O que acontece quando o STF decide? Ele decide, ao invés dele aclarar o assunto, o que ele faz, Arthur? Piora. Deixa mais por incrível que pareça. Deixa nebuloso. Quando ele deveria ser firme, né, e aí o que acontece? O Poder Judiciário toma posições as mais distintas. São Paulo, por exemplo, eu tenho na mesma Câmara de Direito Privado desembargadores que entendem de um jeito o tema 492 e desembargadores que entendem de outro jeito. Né? Em São Paulo está brecando todas as cobranças de taxa associativa, eu estou tendo que subir por reclamação no STF e no STJ. Tão complicado que é esse assunto. E o que acontece? Quando você tem uma cobrança que demora muito tempo em juízo para recuperar o capital da associação, Arthur, muitas vezes torna a associação, né, inadimplente. Inviável. Porque... E você sabe muito bem o que eu estou falando, a pior coisa que tem é a questão da praga negativa. Então eu vou na casa do Arthur e falo, Arthur, você ainda está pagando loteamento? Associação? Para de pagar, eu já parei. Então essa é uma praga coletiva, entre aspas, que um fala, e o que acontece com a associação? A associação deixa de ter renda. A associação deixando de ter renda nesses condomínios, porque presta atenção, pessoal, a lei municipal autorizou a morada, mas é necessário que você tenha guarita, é necessário que você tenha ronda, é necessário que você, em tese, faça uma limpeza. Então isso a associação provém os moradores dali que são associados.
Mas o que diz a Constituição Federal, Arthur? Ninguém é obrigado a se associar. Se associar. Muito bem, então... E que em tese é um interesse comum, né, professor? Porque veja que essa é uma associação que, em tese, né, se você mora num ambiente, é interesse do todo coletivo ali que a coisa funcione bem. Se não o teu próprio investimento, o que acontece com ele? Ele vai por terra, né? Se você não tem uma estrutura. Perfeito. Quando foi o julgamento pelo Supremo, a Procuradoria Geral da República, que, né, elaborou um parecer absolutamente maravilhoso, dizendo o seguinte: esse povo tem que pagar. Eu estou dizendo popular, né? Esse pessoal tem que pagar, senão vai quebrar tudo. Nós vamos ter, a pessoa adquire hoje um loteamento fechado, entre aspas, como associação, e está custando 1.900.000 a casa. Daqui a pouco, quando essa associação, entre aspas, deixar de ter a renda suficiente, Arthur, sem guarita, sem Honda, quanto vai valer a sua casa que você pagou 1.900.000? Vamos pensar naquilo que você falou, que é a questão do status. Então, aí você vai falar, bom, agora a tua casa está lá a guarita ninguém levanta, tiraram até a cancela, porque não tem mais funcionário na guarita. Quanto vale a sua casa? Não vale metade. Então, hoje, esse é um detalhe que o condomínio de lotes vem resolver, Arthur. Sim. Porque o que acontece? O cara deixa de ser associado, é uma questão jurídica mesmo. Ele deixa de ser associado para ser condômino. Qual é a principal diferença? Afasta o artigo 5º da liberdade da associação, porque condômino não tem papo. Condômino comprou o lote em condomínio de lotes, ou comprou o apartamento em condomínio edilício, cobrança no lombo. Entendeu? Na associação, ele tem o artigo 5º e eu tenho uma cobrança que vai se arrastar por muitos anos com uma discussão jurídica importante. No condomínio de lotes, não pagou, ele é condômino, eu executo, põe o nome no Serasa e assunto resolvido. Sim. Não é? Então, assim, o condomínio de lotes, hoje, é uma solução jurídica para a última, vamos dizer assim, a última casinha do loteamento, que é o condomínio de lotes. Condomínio de lotes tem o condomínio de lotes nenê, não é? Que é vamos dizer, o fraldinha, que é o condomínio aberto. Nós temos o condomínio adulto, que é o condomínio... Pelo amor de Deus, não estou dizendo... Eu estou usando uma metáfora, né? Eu espero que vocês compreendam que não é negativo. Nós temos o condomínio adulto... Eu acho que para elucidar é muito interessante. Nós temos o condomínio adulto, que já cresceu, ele está murado por uma lei municipal, respaldado por uma lei municipal, e depois nós vamos falar essa questão de entra e sai. Não é? E agora, Arthur, nós temos o loteamento na mais, vamos dizer, absoluta maturidade, que é o condomínio de lotes. Então, por que o condomínio de lotes, Arthur, qual é a grande diferença? Dinheiro, Arthur. Dinheiro. As associações estão fadadas a terem perdas de associados. E os advogados ingressam com uma cobrança que ainda é muito discutida do ponto de vista jurídico, processual. E no condomínio de lotes, não. Se alguém já foi cobrado de condomínio edilício, sabe que o negócio só perde para a execução fiscal. É poderosíssimo. Então, hoje, o que eu diria para você? Nós temos os loteamentos fechados por associação. Qual é a minha orientação para eles? Para a gente já ir desembocando numa finalização. Faz a migração da associação para o condomínio de lotes. Encerra a associação e constitui condomínio de lotes. Então, você deixa a idade vamos dizer assim, média e entra na maturidade. Sim. Então, para os loteamentos por associação já existentes, orientação desta manhã na live. Começa a pensar em transformar em condomínio. Ponto. Deixei aqui de lado. Para os novos empreendimentos, Arthur, o que eu falo para os empreendedores de loteamento? Cresça. Pare de fazer loteamentos com associação. Gaste um pouco mais de dinheiro, mas já incorpore o loteamento com a figura do condomínio de lotes. Entendeu, Arthur? Então, ele já nasce condomínio de lotes.
E aí há uma diferença fundamental. Se alguém tocar, que eu estou no meu apartamento aqui, se alguém tocar agora lá na portaria e falar, ó, tá aqui fulano para subir, não vai subir. Não vai subir, chama a polícia. Não, mas ele está querendo conhecer. Está querendo conhecer? Zero. Zero. Não vai conhecer coisa nenhuma. Por quê? Porque o condomínio fechado, ele é composto de partes privativas e partes comuns. Comuns, não públicas. Vamos anotar isso daí. Comuns, mas não públicas. Comuns dos condôminos. Então, ele não vai ingressar, porque ele não tem a minha autorização. Então, o condomínio de lotes, Arthur, é a maturidade do condomínio no Brasil. É quando o condomínio realmente cresce. Por quê? Porque eu terei os lotes privativos e, Arthur, agora o mais importante, a rua não é mais comum. A rua não é mais bem público. A rua é dos condôminos. Isso. A pracinha é dos condôminos. A piscina é dos condôminos. A quadra de tênis é dos condôminos. Na realidade, é um condomínio edilício espalhadão. Ao invés dele ser, né, vertical, ele é horizontal. Eles são os apartamentos, casas. Mas o resto é igual, espaço mulher. Olha só um ponto aqui importante, só para fazer uma breve pausa, porque é uma grande honra. Olha quem que deixou um abraço aqui para a gente, o doutor Alberto Gentil, professor Alberto, grande amigo, grande jurista, grande corintiano aqui, ó, muito bom, 2 corintianos juntos. É o único defeito do Alberto, ser corintiano. É o único defeito do Alberto. Alberto, ele sabe, já falei para ele, é uma das grandes mentes atuais do direito. O Alberto, ele é diferenciado, ele é fora da curva, ele é um excelente palestrante, ele é um excelente professor, ele é um excelente... Olha, vai ter um defeito, viu, Arthur? É corintiano. Olha, eu assino embaixo tudo que o senhor falou, menos o defeito, porque eu acho que ser corintiano é uma grande qualidade do querido professor Alberto Gentil. Que honra ter ele aqui conosco, deixar um abração. Abraço, Alberto. Sou um grande fã, realmente a produção acadêmica, tanto em aulas como em livros do professor Alberto, é algo que a gente admira muito. E ele vem contribuindo de maneira intensa para o desenvolvimento, não só de outras áreas do direito, mas no direito notarial e registral, realmente a produção dele é algo que a gente fica muito feliz em ver. Um abraço para o professor Alberto aqui, só fazer E um belíssimo magistrado, hein? Uma carreira linda na magistratura paulista. É um amigo que me honra, assim como você, Arthur, é um amigo que me honra. Nós temos 3 categorias, os colegas, os amigos e os amigos que nos honram. Verdade. Né? Então, vocês dois estão nessa categoria. Bom, enfim, então um abraço, Alberto. O condomínio de lotes é essa maturidade. Quando hoje, você muito bem citou no comecinho da sua exposição hoje, e a gente traz essa informação de volta, né? E aí quando eu falo em justa posição, é isso. Eu tenho o meu lote e tenho a rua, que é comum. Eu tenho o lote do vizinho, que é privativo, e tenho o parquinho, que é comum. Então, essa justa posição de áreas privativas com áreas comuns, nós chamamos de condomínio. E como esse condomínio está dentro de um loteamento, nós chamamos de condomínio de lotes. E volto a insistir, agora chegamos ao ponto mais importante, ao ápice da minha exposição. Esse é o futuro do condomínio de lotes, senão está fadado a um insucesso. Então, o que eu falo para os novos empreendedores? Ponha dinheiro nisso daí e já incorpore condomínio em lotes no parcelamento solo urbano. E já fala para o pessoal que vai comprar o seguinte, ó, presta atenção, aqui não é associação pessoa jurídica de direito privado do Código Civil. Não, aqui vai ser condomínio. Já deixa claro para a pessoa que vai comprar. Porque, Arthur, hoje, se eu fosse comprar um condomínio, um loteamento, a primeira coisa que eu vou perguntar para o corretor é o seguinte, aqui vai ser associação ou vai ser condomínio? Associação. Tenha uma boa tarde. O senhor não vai comprar? Não vou comprar. Porque o futuro é nebuloso. E eu estou no meio desse futuro. Eu ingresso com as ações de cobrança de taxa associativa, Arthur, e eu sei o trabalho que isso dá, a discussão jurídica. Eu sou um advogado, meu trabalho é lutar.
Mas é uma luta renhida, é uma luta poderosa, é uma luta fantástica. E essa luta não tem no condomínio de lotes. Por quê? Porque o cara não pagou, eu vou cobrar ele como um condômino. Agora, só para a gente ir encerrando, as diferenças gritantes, né? Na associação presidente. No condomínio de lotes, um administrador de condomínio de lotes. Na associação, um associado, com o artigo 5º da Constituição Federal e o tema 492 repetitivo no STF e o 882 repetitivo no STJ. No condomínio, nada disso. Uma cobrança executiva poderosíssima em cima do cara. Não é? Então, assim, há uma grande discussão. E outra coisa, essas perguntas que eles estão fazendo, que são perguntas importantes, os nossos colegas que estão nos assistindo, que eles dizem o seguinte, olha, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você de um dos loteamentos que nós temos. A lei municipal diz o seguinte, Arthur, só para a gente entender, ele não é condomínio de lotes, ele é associação. Olha, eu, município, te autorizo fechar o teu condomínio, tá? Só que você vai ter que observar, não é, a parte, a lei de loteamento, deixando, presta atenção, que as pessoas ali ingressem livremente, presta atenção, agora vem o cadastro simples. Arthur, existe uma coisa no direito chamado conceito vago. E nós temos um espaço mais ou menos longo de tempo, essas coisas que dão, né? O que é um cadastro simples? Né? Eu vou pegar o seu RG, eu vou pegar o número do seu RG, vou pegar o número do seu CPF, vou bater uma foto sua, não é? Então, o que acontece? Esses loteamentos, por associação, eles são fechados, mas tanto a legislação municipal, como a legislação federal, como a Constituição Federal, dão o direito de ir e vir. Então, se eu quiser falar o seguinte, olha, eu vou entrar no condomínio, porque a rua é pública, eu vou entrar no condomínio, no loteamento, perdão. Por quê? Porque eu tenho o direito de ir e vir e é constitucional. Eu vou chamar a polícia. No condomínio de lotes, não. A definição, a construção jurídica do loteamento é diferente. Então, isso é muito importante. Então, no loteamento, quando ele diz aqui, eu até vi aqui, ó, com entrada proibida lá em Araruama e imposição para se associar. Bom, aí, como nós temos, né, a figura, vamos dizer assim, de extrapolar, não é? Quando você tem um servidor público, não é? Você tem uma figura da prepotência, né? Aí é uma prepotência. Essa prepotência pode estar aliada a uma legislação municipal equivocada, que tem legislação municipal que é equivocada. O cara fala, ninguém entra lá. Mas não pode. Essa legislação municipal é inconstitucional. Não é? Então, assim, quem tem o chamado loteamento, entre aspas, fechado, sem ser de lotes, é obrigado a permitir que as pessoas ingressem nesses loteamentos com base na legislação municipal. A legislação municipal não pode ser mais do que a Constituição Federal, por uma questão chamada hierarquia das normas. Não é? O professor, só uma coisa que é importante, olha só esse relato aqui, eu estava esperando até a gente abrir um pouquinho aqui mais para o final. A Maria, uma espectadora aqui do nosso encontro, a Maria Ururaí, disse o seguinte: muito importante que os legisladores municipais entendam mais a lei. Na minha cidade, Resende, no Rio de Janeiro, a lei limitou os condomínios de lotes a 20 mil metros quadrados. Surreal. Veja só. Esse é um tema de debate. Arthur, como é bom o direito, né? Direito não é matemática. Né? Então, você inicia uma exposição e a coisa, né, avança. Veja só, a coisa flui. O que eu quero dizer é o seguinte: no organograma jurídico legal brasileiro, as prefeituras municipais, a partir do Estatuto da Cidade, né, eles dão várias hipóteses de leis de posturas municipais, Arthur. Então, cada cidade
vai se posicionar de uma maneira em relação à postura municipal, não é? Então, nós temos que entender o seguinte: existe uma limitação municipal para o tamanho do empreendimento? Existe. Então, o que você tem que discutir com relação a essa legislação? Veja, se há ou não uma limitação na esfera federal. Não é? Se não há essa potencialidade de proibição, por que não a prefeitura, né, legislar? Lembre-se sempre, cada cidade tem uma postura municipal diferente. Tem cidade, por exemplo, que permite construção de edifícios à beira-mar, como Balneário Camboriú, de 50 andares. Tem cidades, Arthur, do litoral, que não permitem construção acima de 6 andares. Fato. Aí você vai falar, não, mas a lei municipal, ela interfere naquele direito que está aqui no Código Civil Brasileiro, que é o direito de construir. Só que quando você abre o Código Civil Brasileiro, Arthur, e vai no direito de construir, você vai ver que está lá, sujeitas às limitações municipais, que são as leis de posturas municipais. Então, e aí o que acontece quando você constrói de forma errônea? A prefeitura vai entrar com uma ação de enunciação de obra nova ou, se estiver pronto, com uma demolitória. Então, essa questão de imposição municipal do tamanho teria que fazer esse estudo aí, mas particularmente falando assim, numa primeira atacada, se eu tivesse que mandar, eu ia dizer que a prefeitura teria legitimidade para poder legislar sobre postura municipal. Teria que ver mais adequadamente. Mas já imaginou, né, doutor? Pensa na viabilidade financeira do negócio. Como é que você vai viabilizar? A gente está falando de todas as benesses do condomínio de lotes. Agora você tem que ter um condomínio com 20 mil metros. O lote, né? Quem que vai comprar um lote de 20 mil metros? Assim, tem que pensar, né? Porque... Na realidade... Tem que chamar de condomínio de sítios. De sítios, eu ia fazer essa brincadeira agora. E tem que tomar muito cuidado aí, porque se o imóvel for rural, ainda tem a questão do módulo. Pois é. Então, assim, que assim, não dá para discutir aqui, porque tem que verificar, né, as circunstâncias, né? Mas, assim, a gente tem essa possibilidade de discutir essa questão, né, dentro desse parâmetro, né? Sim, então, assim, essa questão de ir e vir, só para a gente poder, e aí... olha, Arthur, mais uma vez eu estou tão satisfeito, porque olha quanta gente, né? Eu não canso de levantar o dedo aqui para cima e o pessoal está ingressando. Se vocês tiverem perguntas, por favor, né? Então, assim, volto a insistir. Esse loteamento que nós temos hoje, qual é a orientação que eu dou do ponto de vista jurídico? Para os loteamentos fechados com associação, colocar no radar, vamos anotar, colocar no radar uma assessoria jurídica para transformar loteamentos fechados em associação em condomínio de lotes. Tudo bem, vai mudar, vai ter que fazer assembleia, vai ter que encerrar a associação, vai ter que constituir o condomínio de lotes, não é? Isso daí é feito no registrador, mas tem a figura do notário também, porque o notário pode e deve lavrar a escritura de instituição, lavrar a convenção e lavrar o regimento interno. Então, eu tenho 2 cenários. Eu tenho o cenário do notário, que vai fazer estruturação jurídico-negocial, e eu tenho a figura do registrador, não é, que vai incorporar o condomínio de lotes às matrículas que vão, vamos dizer assim, serem extraídas daquela matrícula mãe. Então, eu acho que esse é o futuro. E para os novos, Arthur, só para mim poder encerrar minha exposição, que é tão lindo esse tema, né? Você vê, quando nós começamos, eu já falei que a gente despreza esse tema, mas quando começa a falar, o tema é maravilhoso. É maravilhoso. Então, hoje, e olha que eu oriento, hein, Arthur? Vai fazer condomínios novos, loteador? Vou. Lotes, condomínio de lotes. Código Civil Brasileiro. Está aqui, ó. A fração ideal aplica-se... Na realidade, é um artigo só com 3 parágrafos. Então, onde eu vou me basear? No condomínio edilício e na LRP, Lei de Registros Públicos. Tá? Então, assim, volto a insistir, esse é o futuro.
Tá? O futuro é o condomínio de lote. E Arthur, para encerrar, vou comprar um lote? Vai, por favor. Se você tiver dinheiro e tiver tempo, não me compre em loteamentos com associação. Assim, com todo respeito do mundo, você vai comprar e o futuro é incerto. Enquanto o STF não decidir se posicionar sobre esse assunto, né? Porque linearmente falando, como é que tá? Não pode cobrar de não associado. O Arthur, quebrou a associação. Linearmente falando, quebrou a associação. Por quê? Porque numa crise ou numa histeria coletiva, todo mundo vai se desassociar. E aquele espírito de coletividade que você falou vai se perder. E aí a associação sem dinheiro não vai pagar o porteiro, não vai pagar o Honda, não vai pagar o muro que ela tem que restaurar, não vai pagar. Daqui a 4 anos o loteamento está decadente. Porque a associação não consegue mantê-lo rígido. Sim. Todo mundo que se desassocia acha, né, como um rei no umbigo, eu vou me desassociar, a Constituição Federal, pago isso daqui não é nada. Ele não tem noção do mal que ele está fazendo a si mesmo. Porque o imóvel dele, que hoje vale 1,5 milhão, não vai valer 600. Não vai valer 600. Sem Honda, sem guarita, o muro caiu, o muro, 2 ruas para trás dele, o muro caiu mais de 30 metros de muro, tá lá todo mundo pulando aquilo ali todo dia. Quem é que vai reconstruir ele? Aí ele sai correndo, né, Arthur? Não, mas o que eu fiz? Eu parei de pagar e olha o que eu fiz. Não é? Então, ou os associados param e pensam coletivamente, ou o futuro do loteamento por associação é incerto. Tá? Então, eu acho que... Essa ideia é legal, porque a gente acaba dependendo do ser humano, né? Eu acho que é uma questão, nesse caso do loteamento e dos associados, é uma questão de inteligência. O cara continua pagando, porque ele pagaria, se ele fosse um condômino, ele pagaria, e ele está valorizando o próprio patrimônio. Mas eu concordo no sentido de que tudo que a gente puder ter, que nos dê uma efetividade maior na cobrança, se e quando algum indivíduo ficar meio, como o senhor disse, né, entrar num espírito de histeria, de não pago mais, e isso passa para um, passa para outro. Contagiar. É algo a se refletir. E só aqui deixar 2 menções também. A Aline Caltabiano falou que adora as aulas do professor Durval. E o Fernando Sérvulo falou que na cidade dele, um condomínio de lotes acabou se tornando um bairro e atualmente se tornou um município, parte da região metropolitana. Olha que legal a evolução. Realmente, você tem alguns loteamentos fechados aí, condomínios de lotes que são tão grandes que são verdadeiras cidades, né? Tem uma pessoa aqui dizendo que na Cata, deixando um abraço para o professor Durval. A Ana Cláudia pedindo se a gente consegue fazer live todo dia. Seria ótimo, mas não conseguimos. Mas a gente vem pelo menos semanalmente aqui. O Vinícius falou que viu o Dr. Durval em um supermercado na Vila Andrade. Quando fui apertar a sua mão para dizer que sou seu fã, infelizmente não encontrei mais. Então, o Vinícius Gimenez deixando um abraço aqui para o professor Durval. A Marli falando que foi uma aula maravilhosa. Galera, aqui só elogios, né? Quando a gente tem a honra de ter aqui o professor Durval com a gente sabe que além de material, o material tem muita qualidade. Obrigado. Gosta muito. Mas é isso. Eu acho Arthur, eu vou dizer para você que, como eu já estou perto dos 60, né, uma das coisas mais bonitas, gratificantes que eu tive, aliás, agradecer a todos os meus alunos. Uma vez, eu vou deixar de lado o número do tabelião de notas aqui de São Paulo, né? Mas eu fui uma vez assessorar numa lavratura de escritura, e aí a serventuária chegou para mim e falou assim: olha, o senhor não vai embora, que o notário quer falar com o senhor. Eu falei: pois não, deve ser alguma coisa relacionada ao que, enfim, é o que eu estou fazendo aqui. Arthur, eu já, só para você dizer como a vida nos é muito, muito grata, né? Pelo menos eu tenho muito a agradecer. A hora que eu entrei, o notário falou assim: como vai o professor Durval? Eu falei: tudo bem. Quando ele falou professor Durval, eu falei: opa, ele não me lembro dele ter sido meu aluno.
Ele falou, eu não perco um vídeo seu. Aí eu fico imaginando o seguinte, Arthur, se um notário da envergadura dele, com a experiência dele aqui em São Paulo, capital, de longevidade, né, lá na serventia dele, quer dizer, assiste os meus vídeos, Arthur, é porque, assim, para mim é um motivo de muita honra. E, assim, eu tenho muito respeito por vocês, notários, registradores, né? Eu acho que vocês são muito importantes para a sociedade brasileira. Demais. Né? A segurança jurídica, negocial e registral está nas vossas mãos. Então, eu acho que eu deixo sempre a minha mensagem, né, de agradecimento ao trabalho que vocês fazem. E dizer que eu estou aqui, eu sou advogado, né? Eu faço acontecer. Sim. E vocês registram os momentos, seja por escrituras públicas, seja por atas notariais, né? Sejam por registros em matrículas. Né? E essa nossa, vamos dizer, esse nosso tecido jurídico brasileiro, junto com a magistratura e todo o Ministério Público, Defensoria, é que fazem o Brasil tão bonito. Verdade. Verdade. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu sou sabe que eu falo muito para o público de advogados também, e eu gosto sempre de frisar o quanto eu valorizo e sou grato à relação que tenho com os advogados que passam pelo cartório e pelos advogados com os quais eu tenho contato nessa atividade de professor. O advogado, o trabalho do advogado e do tabelião, eles se complementam, né? São pessoas que trabalham de maneira distinta em prol de um mesmo ideal. Vira e mexe a gente ouve, às vezes, alguém querer falar que tem alguma espécie de concorrência nessa relação, mas eu acho que não existe de maneira nenhuma. Não. A gente tem uma relação que se complementa e efetivamente... Eu, como tabelião de notas, professor Durval, mesmo quando o ato não tem a figura do advogado como obrigatória, eu acho que sempre ter o advogado é um ponto de tranquilidade para o meu trabalho e para aquilo que a parte quer fazer. Então, realmente, essa relação é uma relação que eu valorizo, eu retribuo o carinho da importância que o senhor deu à nossa atividade com a mensagem de que eu também sou um grande admirador do trabalho que os advogados exercem, da importância que os advogados têm para a vida das pessoas. E eu acredito que desenvolvendo positivamente essa relação, quem ganha sempre são as pessoas que necessitam do nosso trabalho, né? Então, eu acho super, super importante e acho que é uma mensagem bacana aí da gente finalizar. Só, antes de finalizar, dizer aqui que a Paula Jurit falou, professor Durval, sou aluna da pós-graduação da Legale. Existe a possibilidade de criar uma pós de direito notarial e registral? Obrigado. Então, ela deixa aqui essa mensagem, quem sabe, né? É uma possibilidade aí. Quem sabe. Direito notarial e registral. E se tivermos, adivinha quem será meu professor? Arthur, segura aí, hein? Vamos lá, vamos junto, vamos juntos. A parte de tabelionato vai ser sua. Pode contar comigo, que eu vou com muito... Ó, já tem gente gostando aqui, o Nakata lá, que super elogiou o senhor, deixou aqui como uma ótima sugestão, falou, é a Nakata, é uma mulher, falando que também é aluna do Legale. Galera aqui só elogiando, e enfim, o pessoal gosta muito do professor Durval, e eu... E é isso, gente. Acho que agradeço. Quer mais uma pergunta? Vamos mais uma pergunta, Arthur, aí, para a gente encerrar? Olha, tem mais alguma pergunta? Não, nós não temos mais perguntas, mas temos comentários. A Maria que falou uma tríade necessária, advocacia, tabelionato e registros, objetivo comum da segurança jurídica. Gostei. E temos aqui o Eduardo falando, professor Durval, é uma honra ouvi-lo nesta manhã. Tive o imenso prazer de ser seu aluno na faculdade em 1998 e em 2019 no MBA em Direito Imobiliário. Olha só, aluno em 98. 98, hein, Arthur? Que coisa boa. Coisa boa, coisa boa. E é uma estrada. Professor Arthur, excelente professor da pós em Direito Notarial e Registral. Fiz a minha pós-graduação com ele e me apaixonei ainda mais pela profissão. Que bom, obrigado, Micaela. É isso aí, gente. O que a gente pode fazer de melhor
é compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar o nosso conhecimento como um gesto de gratidão mesmo por tudo que a gente tem, né, professor Durval? A gente eu sei que o senhor tem esses valores, e a gente ser grato a tudo aquilo que a gente tem é muito bom. E uma das maneiras que a gente tem de retribuir todo esse carinho é realmente compartilhando conhecimento. A Ana Cláudia falou que uma live legal seria uma live abordando direito ambiental. Fica aqui anotado, quem sabe para uma próxima live a gente possa vir com esse tema do direito ambiental aí, enfim, tem muita coisa boa. Ainda faltou tem um condomínio para a gente falar ainda na nossa trinca de lives, né, professor Durval, que a gente acho que volta no mês que vem com ele, né? Qual é a última vez? A gente falou condomínio urbano simples. Eu não será que nós falamos sobre o edilício? Acho que falaríamos sobre o edilício. A gente teria talvez uma possibilidade. Enfim, a gente define um tema aí para uma. Fechou. Arthur, eu estou à sua disposição. Obrigado. É uma honra estar aqui. E vamos marcar, sim, Arthur. Pode marcar aí para junho, a gente verifica a data e estaremos juntos aqui para falar sobre ambiental, ou para terminar o tema novos condomínios, ou condomínios, para que é sempre um tema interessante. É isso aí. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Professor Durval, uma honra ter o senhor aqui novamente. Muito obrigado, muita gratidão a todos e um excelente dia, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, tchau.